Vale a pena? Essa é a pergunta que atravessa a mente de qualquer pessoa diante de algo novo. Quando você escuta falar em iGreen Energy, em transformar contas inevitáveis como energia e telecomunicação em renda recorrente, quando alguém lhe apresenta a chance de participar de um modelo que promete não só mudar a forma como você lida com suas despesas, mas também abrir uma porta para a liberdade financeira, sua primeira reação é curiosidade, sua segunda reação é esperança. Mas logo em seguida, quase como um reflexo de defesa, surge a desconfiança. Será que vale a pena mesmo? Essa dúvida não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. É o resultado de uma vida inteira ouvindo promessas que nunca se cumpriram, de já ter visto esquemas que pareciam brilhantes se transformarem em frustração, de já ter sentido na pele a dor de investir tempo, energia e, às vezes, até dinheiro em algo que desapareceu tão rápido quanto surgiu. É natural desconfiar, e seria até irresponsável não fazê-lo. A dúvida é o primeiro filtro que protege você do engano. Mas existe uma linha muito tênue entre a dúvida saudável que investiga e a dúvida paralisante que impede qualquer ação. Uma te salva, a outra te aprisiona. A pergunta correta não deveria ser apenas vale a pena, mas como posso descobrir se vale a pena? Porque se a vida já lhe mostrou que confiar cegamente pode ser um erro, ela também já deve ter lhe mostrado que nunca confiar em nada é a certeza de permanecer onde está, preso no mesmo ciclo de sobrevivência, sem espaço para mudança. E talvez essa seja a grande armadilha que mantém tantas pessoas no mesmo lugar. Acreditar que é mais seguro continuar perdendo todos os meses do que correr o risco de ganhar. Pense bem, todo mês você paga sua conta de energia. Todo mês você paga sua internet e seu celular. Essas contas são inevitáveis, não pedem permissão, não dão trégua. No fim do mês, lá estão elas, esperando você. Você trabalha, recebe, paga, e no mês seguinte, recomeça. Pergunte a si mesmo, isso vale a pena? É justo que a sua vida inteira seja reduzida a uma rotina de sobrevivência, onde seu esforço serve apenas para manter o básico e enriquecer empresas que você nem conhece? É justo acreditar que não existe alternativa? É nesse ponto que o conceito da iGreen se torna provocador. Porque, em vez de inventar algo distante ou mirabolante, ela pega o que já é inevitável e pergunta: por que você não pode participar desse fluxo? Se todos já pagam, se o consumo já existe, se a necessidade nunca vai acabar, por que apenas alguns deveriam lucrar com isso? A proposta não é parar de pagar contas, não é viver sem energia ou internet. A proposta é simples: transformar contas em ativos, despesas em sementes, dívida em dividendo. Mas mesmo assim, a pergunta persiste: vale a pena? Para responder, precisamos mergulhar fundo. Antes de analisar os prós e os contras, é preciso olhar para a raiz do problema: a mentalidade. Durante toda a vida, você foi ensinado a acreditar que contas são peso. Desde cedo, ouviu seus pais dizerem que pagar as contas era obrigação, que a vida adulta era sinônimo de boleto, que o trabalho servia apenas para sobreviver. Essa ideia se cristalizou em você de tal forma que parece impossível pensar diferente. É quase como se a conta de energia fosse uma sentença de prisão perpétua. Você paga porque não tem escolha, e isso alimenta a sensação de impotência. Mas e se essa crença fosse justamente a maior mentira que contaram a você? E se houvesse uma forma de ressignificar aquilo que sempre foi peso? De virar o jogo e transformar em base de construção? Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Ela exige coragem de questionar o óbvio, de olhar para aquilo que sempre foi aceito como natural e perguntar: quem disse que precisa ser assim? Quem disse que conta precisa ser só despesa? Quem disse que não pode ser patrimônio? Essa coragem não é comum, porque é mais fácil aceitar o que todo mundo aceita.
É mais confortável reclamar da conta alta do que investigar um modelo que pode mudar sua relação com ela. Mas é nesse ponto que você precisa decidir. Vai seguir a multidão ou vai parar para analisar com profundidade? Vale a pena lembrar que todos os grandes avanços da humanidade nasceram quando alguém ousou questionar o normal. Foi assim quando alguém disse que a Terra não era o centro do universo. Foi assim quando alguém acreditou que a eletricidade poderia iluminar o mundo. Foi assim quando alguém afirmou que era possível falar com outra pessoa do outro lado do planeta em tempo real. No início, todos riram, todos desconfiaram, todos chamaram de loucura. Mas a história mostrou que não era loucura, era apenas visão. E visão é exatamente o que a iGreen oferece, a chance de enxergar o que os outros ainda não enxergam. Mas mesmo diante de tudo isso, ainda resta a dúvida. E se eu confiar e me decepcionar? E se eu me envolver e não for como imaginei? Esse medo é legítimo, mas vamos inverter a pergunta. E se você não confiar e perder a chance de mudar sua vida? E se daqui a 5 anos você olhar para trás e perceber que poderia ter começado antes? E se perceber que, por medo, ficou parado enquanto outros avançaram? O que dói mais? Tentar e não ser exatamente como você esperava? Ou nunca tentar e viver com o peso do arrependimento? Perceba que o verdadeiro risco não está em experimentar. O verdadeiro risco está em se recusar a olhar. O verdadeiro risco está em acreditar que o velho modelo, trabalhar, receber, pagar, sobreviver, é o único possível. Porque esse modelo já mostrou seu resultado: cansaço, dívidas, frustrações. Continuar nele não é seguro, é apenas repetição. O verdadeiro risco é não mudar. Vale a pena lembrar que todos os grandes avanços da humanidade nasceram quando alguém ousou questionar o normal. Foi assim quando alguém disse que a Terra não era o centro do universo. Foi assim quando alguém acreditou que a eletricidade poderia iluminar o mundo. Foi assim quando alguém afirmou que era possível falar com outra pessoa do outro lado do planeta em tempo real. No início todos riram, todos desconfiaram, todos chamaram de loucura, mas a história mostrou que não era loucura, era apenas visão. E visão é exatamente o que a iGreen oferece, a chance de enxergar o que os outros ainda não enxergam. Mas mesmo diante de tudo isso, ainda resta a dúvida: e se eu confiar e me decepcionar? E se eu me envolver e não for como imaginei? Esse medo é legítimo. Mas vamos inverter a pergunta. E se você não confiar e perder a chance de mudar sua vida? E se daqui a 5 anos você olhar para trás e perceber que poderia ter começado antes? E se perceber que por medo ficou parado enquanto outros avançaram? O que dói mais? Tentar e não ser exatamente como você esperava, ou nunca tentar e viver com o peso do arrependimento? Perceba que o verdadeiro risco não está em experimentar. O verdadeiro risco está em se recusar a olhar. O verdadeiro risco está em acreditar que o velho modelo, trabalhar, receber, pagar, sobreviver, é o único possível. Porque esse modelo já mostrou seu resultado: cansaço, dívidas, frustrações. Continuar nele não é seguro, é apenas repetição. O verdadeiro risco é não mudar. Então, a primeira resposta para a pergunta iGreen Energy vale a pena não está nos cálculos, mas na mentalidade. Vale a pena porque já não vale mais a pena continuar como está. Vale a pena porque a vida é curta demais para ser reduzida a boletos. Vale a pena porque existe uma chance real de transformar o inevitável em oportunidade. Vale a pena porque, se você não se permitir investigar, vai passar a vida inteira financiando fortunas que nunca serão suas. Na próxima parte, vamos olhar para os fatos concretos, os prós e contras reais de se fazer iGreen Energy. Porque não basta falar de mentalidade, é preciso analisar a prática. Mas antes de seguir, guarde essa reflexão: a dúvida sempre vai existir.
Mas a resposta não está em se perguntar eternamente: será que vale a pena? A resposta está em dar o primeiro passo para descobrir. Quando alguém pergunta se a iGreen Energy vale a pena, a resposta não pode ser apenas emocional. É claro que há toda uma camada de mentalidade e visão de mundo, mas também existem fatos, vantagens reais, desafios concretos e pontos que precisam ser colocados na mesa com sinceridade. Confiar em um modelo de negócio é como construir uma casa. Você precisa avaliar o terreno, os materiais, o custo, a durabilidade. Só depois de pesar os dois lados é que você pode decidir se quer erguer suas paredes ali. É por isso que nesta parte não vamos dourar a pílula nem romantizar o processo. Vamos falar dos prós e contras de se fazer iGreen Energy de forma clara, porque só a clareza gera confiança. O primeiro grande pró é a estabilidade do setor. Energia e telecomunicação são indiscutivelmente setores sólidos. Eles não dependem de modas ou vontades passageiras. Se amanhã surgir um novo aplicativo de entretenimento, ele pode sumir em meses. Se uma nova rede social virar febre, pode ser substituída em pouco tempo. Mas ninguém, em nenhum lugar do mundo moderno, pode simplesmente abrir mão de energia elétrica ou de internet. A luz mantém casas vivas, hospitais funcionando, fábricas produzindo. A internet conecta famílias, sustenta negócios, organiza governos. São necessidades tão profundas que se tornaram invisíveis. Você só percebe sua importância quando falta. Justamente por serem inevitáveis, esses setores criam a base perfeita para um modelo confiável. É como plantar uma árvore em solo fértil. Ela pode até crescer devagar, mas crescerá com consistência. O segundo pró é a renda recorrente. A maioria dos modelos de renda extra exige esforço contínuo. Se você revende produtos, precisa vender todo mês de novo. Se você dirige para aplicativos, precisa estar disponível diariamente. Se você trabalha como freelancer, precisa fechar novos contratos sem parar. Todos esses modelos são legítimos, mas têm um problema em comum. Você nunca constrói uma base, só mantém uma corrida infinita. A iGreen quebra essa lógica. Cada cliente conectado se torna uma fonte de retorno que continua ativa todos os meses, sem depender do seu esforço contínuo. É como plantar sementes que se transformam em árvores que dão frutos recorrentes. Quanto mais árvores você planta, mais frutos colhe. E eles continuam chegando mesmo quando você não está lá para colher um a um. Essa é a essência da liberdade financeira. Criar mecanismos que continuam gerando enquanto você vive sua vida. O terceiro pró é a transparência. Quantas vezes você já entrou em um negócio que parecia bom, mas logo descobriu taxas escondidas, cláusulas que ninguém explicou, regras confusas que só favoreciam o lado de lá? Isso destrói qualquer confiança. A iGreen, por outro lado, se apoia na clareza. Os percentuais são definidos, os contratos são explicados, os relatórios estão disponíveis. Você pode acompanhar os resultados, questionar os números, entender o fluxo. Não há mágica, há lógica. Não há mistério, há estrutura. Quanto mais você investiga, mais percebe que não há nada escondido. Essa transparência é um diferencial enorme em um mercado saturado de promessas obscuras. O quarto pró é o impacto positivo. Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Se fosse só isso, seria mais um modelo egoísta, voltado apenas para o bolso de quem participa. Mas a iGreen tem um propósito maior: tornar o consumo de energia e telecom mais inteligente, mais sustentável, mais justo. O cliente continua pagando, mas agora tem clareza e, em muitos casos, economia. O parceiro gera renda, mas também gera impacto, porque ajuda a redistribuir valor. A sociedade se beneficia, porque o modelo fomenta um sistema mais equilibrado. E até o planeta se beneficia, porque há incentivo ao uso consciente de recursos. Quando um modelo gera ganho múltiplo, quando beneficia
não apenas o indivíduo, mas o coletivo, ele ganha força para resistir ao tempo. Esse é um dos grandes sinais de confiabilidade. Mas como todo modelo real, a iGreen também tem contras. O primeiro deles é o desafio da mentalidade. Muitas pessoas simplesmente não estão preparadas para enxergar contas como ativos. Elas cresceram acreditando que fatura é dívida, ponto final. Quando você apresenta a ideia de transformar contas em patrimônio, algumas torcem o nariz, outras riem, outras simplesmente não entendem. Convencer alguém a mudar uma crença tão enraizada exige paciência, clareza e repetição. Esse é um dos obstáculos que todo parceiro enfrenta. Não é que o modelo não funcione, é que a mente das pessoas demora a aceitar algo novo. O segundo contra é a necessidade de dedicação inicial. Embora o modelo seja escalável e sustentável, ele não é automático. Você precisa se envolver, aprender, entender os mecanismos, apresentar para clientes, acompanhar processos. É um negócio, e negócios exigem responsabilidade. Quem entra esperando retorno sem esforço se frustra. A iGreen não é loteria, é construção. E construção demanda trabalho. Esse é um ponto em que muitos desistem. Confundem renda recorrente com renda sem esforço. A recorrência existe, mas precisa de plantio inicial. O terceiro contra é o fator confiança. O mercado está cheio de histórias ruins. Pessoas já se decepcionaram com promessas vazias. E por mais que a iGreen seja transparente, ainda enfrenta o peso do preconceito. Muitos olham para qualquer novo modelo e já assumem que é mais do mesmo. É uma barreira cultural que precisa ser vencida não pelo discurso, mas pela prática. O contra aqui não é o modelo em si, mas a dificuldade de superar a desconfiança geral que paira sobre qualquer inovação. O quarto contra é o tempo. Construir renda recorrente leva tempo. Não é de um mês para o outro que você alcança liberdade financeira. É preciso consistência, paciência, visão de longo prazo. Quem busca resultados imediatos pode se decepcionar. Esse é um contra importante. A iGreen não é um atalho, é um caminho. Para alguns, isso é um problema. Para outros, é justamente a maior prova de confiabilidade, porque o que se constrói devagar e de forma sólida dura mais. Colocados lado a lado, os prós e contras mostram um quadro claro. Os prós revelam um modelo baseado em inevitáveis, energia e telecom, capaz de gerar renda recorrente, transparente e de impacto positivo. Os contras revelam os desafios da mentalidade, da dedicação inicial, da confiança cultural e do tempo necessário. O que se conclui é que o modelo vale a pena para quem entende que negócios não são mágica, mas construção. Vale a pena para quem está disposto a plantar para colher. Vale a pena para quem não busca apenas atalhos, mas liberdade verdadeira. E talvez esse seja o maior aprendizado desta análise. Os prós e os contras não são apenas sobre a iGreen, mas sobre você. Para alguns, os prós serão enormes e os contras serão apenas obstáculos menores. Para outros, os contras pesarão mais porque ainda não estão prontos para mudar sua forma de pensar. No fim, não é apenas sobre se a iGreen vale a pena, mas sobre se você está disposto a valer a pena para si mesmo. Chegamos ao ponto que todo mundo espera. Afinal, a iGreen Energy vale a pena? Depois de atravessar a reflexão sobre a mentalidade que nos prende às velhas crenças e de analisar com clareza os prós e os contras, resta tomar a decisão. E aqui, mais uma vez, precisamos ser honestos. Nenhuma decisão sobre confiança é 100% fácil. Sempre haverá dúvidas, sempre haverá medos, sempre haverá vozes externas tentando convencer você de que é melhor não arriscar. Mas também sempre haverá algo dentro de você gritando que não dá mais para viver apenas sobrevivendo, pagando contas que só tiram de você sem nunca devolver nada.
Vale a pena quando você percebe que o maior risco não é experimentar, mas permanecer igual. Pense comigo. O que você tem hoje? Você trabalha, recebe seu salário, paga suas contas. Todo mês é igual. As faturas chegam sem pedir licença e você paga porque não tem escolha. E no fim, sobra pouco ou nada. O que sobra, você guarda, mas mal rende. O que sobra, muitas vezes, é engolido por emergências. Se você continuar nesse caminho, como será sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Será que algo vai mudar por mágica? Ou será que você vai apenas repetir o mesmo ciclo até o fim? Essa é a pergunta que dói, porque a resposta é óbvia. Se você não fizer nada diferente vai acontecer. E é justamente por isso que vale a pena olhar para a iGreen. Não porque ela seja uma fórmula mágica, não porque vá resolver todos os seus problemas da noite para o dia, mas porque oferece algo que quase nenhum outro modelo oferece. A possibilidade de transformar o inevitável em oportunidade. Energia e telecom não vão desaparecer. O consumo nunca vai parar. O fluxo sempre vai existir. A questão é, você vai continuar do lado que só paga ou vai se posicionar no lado que também recebe? Vale a pena porque não depende de algo incerto, mas do que é garantido, a necessidade humana. Vale a pena também porque constrói um novo tipo de relação com o dinheiro. Em vez de ser escravo do salário, você começa a ser parceiro do sistema. Em vez de viver apenas para apagar incêndios financeiros, você passa a plantar sementes de renda recorrente. Em vez de acreditar que conta é sinônimo de dívida, você descobre que conta pode ser também dividendo. Essa mudança de mentalidade sozinha já vale o esforço, porque não se trata apenas de ganhar mais, mas de pensar diferente, de quebrar correntes invisíveis que mantiveram você preso por anos. Mas é claro que também é preciso lembrar os contras. Vale a pena se você entender que demanda dedicação inicial. Se você acredita que vai ganhar sem esforço, não vai valer. Vale a pena se você estiver disposto a enfrentar a barreira da desconfiança, tanto a sua quanto a dos outros. Se você busca aplausos imediatos, não vai valer. Vale a pena se você tiver paciência para esperar os frutos amadurecerem. Se você quer resultados em semanas, talvez não valha. A iGreen vale a pena para quem tem visão de longo prazo, não para quem vive de impulsos imediatos. No fundo, a questão não é apenas se a iGreen vale a pena, mas se você está pronto para valer a pena para si mesmo. Porque a empresa pode oferecer transparência, clareza, contratos sólidos, mas a decisão final é sua. É você quem precisa escolher atravessar a ponte entre a dúvida e a experiência. É você quem precisa decidir se quer continuar apenas consumindo ou se quer também construir. É você quem precisa assumir que não dá mais para se contentar com o mínimo. Imagine-se daqui a alguns anos. Existem 2 cenários possíveis. No primeiro, você decidiu não fazer nada. Continuou desconfiando. Continuou repetindo que isso não é para mim. E com isso, continuou pagando suas contas como sempre. Continuou sustentando fortunas que não são suas. Continuou sobrevivendo ao invés de viver. Nesse cenário, nada mudou. O tempo passou e você se arrependeu de não ter dado ao menos uma chance para o novo. No segundo cenário, você decidiu experimentar. No começo, ainda com medo, ainda com dúvidas, conectou seus primeiros clientes, testou, acompanhou e aos poucos o fluxo começou. Pequeno, mas real. E mês após mês, ele cresceu. Não foi mágica, foi constância. Você percebeu que a confiança não veio antes dos resultados, mas depois deles. E quando olhou para trás, percebeu que aquele passo que parecia pequeno foi o divisor de águas. Não porque a iGreen prometeu milagres, mas porque você decidiu que sua vida valia a pena. A escolha está diante de você. A iGreen Energy vale a pena? Para quem busca atalhos, talvez não. Para quem tem medo de qualquer mudança, talvez não. Para quem espera resultados imediatos,
Talvez não. Mas para quem deseja liberdade de verdade, para quem entende que patrimônio se constrói com paciência, para quem está cansado de apenas sobreviver, a resposta é clara. Sim, vale a pena. E aqui está a provocação final. Até quando você vai aceitar que sua energia só enriqueça os outros? Até quando vai acreditar que o mais seguro é continuar perdendo todos os meses? Até quando vai repetir a frase, não confio em nada, enquanto confia cegamente em um sistema que já provou que não trabalha a seu favor? A vida está lhe oferecendo um convite. O consumo já existe, as contas já são inevitáveis, o dinheiro já circula. A única diferença é que agora você pode escolher em qual lado desse fluxo quer estar. A iGreen Energy vale a pena? Só você pode responder. Mas lembre-se, o risco de confiar pode ser um erro. O risco de nunca confiar é a certeza de permanecer igual. Se você está pronto para atravessar essa ponte, venha conhecer o modelo que transforma o inevitável em oportunidade. Dívida em dividendo, despesa em patrimônio. A decisão é sua, mas o tempo não espera.